Agora sim, gravando. Bom, gente, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos gravando esse material pensando em vocês aí durante a semana de atividades interativas aí que nós teremos. E o nosso propósito aqui nesse vídeo é falar um pouquinho, eu, professor Marcos Toledo, e o professor João Bonturi, sobre métodos alternativos para o estudo da história, né? Vamos começar se apresentando. João, boa noite, prazer aí estar falando com você. Boa noite, prazer é todo meu, né? E vamos nessa. Bom, o João foi meu professor em 2006, quando eu fiz cursinho para a Faculdade de História. É um cara que eu admiro pra caramba, assim, sempre será uma grande referência para mim. E para mim é uma honra a gente estar aqui nessa interação, falando um pouquinho sobre como a gente pode diversificar, né, os nossos momentos de estudo. A gente está em novembro, né, e esse ano, pela primeira vez, pelo menos para mim, né, a gente teve realmente um empecilho que bagunçou completamente os calendários dos vestibulares. A essa altura, era para a gente já estar fazendo, né, as revisões focadas para as primeiras fases, e, na verdade, a gente, né, ainda vai começar os programas de revisão, porque os vestibulares acabaram ficando para 2021. Isso quer dizer que, mais do que nunca, o aluno vai realmente ter que tirar energia da onde ele puder, né? A essa altura, quando o aluno já está absolutamente esgotado, pelo menos ele sabe que os vestibulares estão chegando. Agora não, vocês aí, né, que tiveram esse azar, né, de estar prestando vestibular bem no ano da pandemia e etc., vão ter que aprender a se reorganizar, dividir melhor, planejar melhor o tempo e se preparar para uma jornada um pouco mais longa. Aí, eu acho que uma coisa que realmente pode ajudar para o preparo, né, da sua saúde mental, para o treino da sua resistência, né, tão importante quanto utilizar o tempo da melhor maneira possível, agora que vocês vão ter mais algum tempo para estudar, etc., é tomar cuidado para não espanar, para não, né, justamente pela jornada ser muito maior, vocês acabarem chegando lá em janeiro, em fevereiro, né? Porque ainda em fevereiro vamos ter alunos fazendo provas, segundas fases, etc. Chega lá completamente exausto, né? Uma forma da gente conseguir reduzir o ritmo, sair um pouco do marasmo, do método de estudo sempre da mesma forma, né? Sempre seguindo a mesma rotina e que pode acabar, né, desgastando muito os alunos, é encontrar formas que misturem um pouco de entretenimento e, ao mesmo tempo, tá ampliando o seu repertório, melhorando, né, a sua compreensão, no caso aqui da história, das temporalidades, né, dos contextos, e por isso a gente pensou em conversar aqui com vocês hoje sobre formas alternativas de estudar história, para além dos livros, para além das apostilas, para além dos exercícios e, claro, para além das nossas aulas. Aí, né? Eu vou falar a respeito do formato de mídias aí que tem ganhado muito espaço, que tem ganhado muita repercussão, que é o formato do podcast. E o mestre João vai falar um pouco sobre cinema, história e cinema, falando sobre filmes aí que podem ser utilizados para uma maior compreensão sobre períodos históricos. Então, João, vamos começar aí contigo. Fica à vontade para fazer a sua exposição aí, enfim,
a gente vai perguntando, complementando conforme o desenrolar da apresentação. Tá legal, então, Toledo. Vamos lá, então, que é o seguinte, né? O estudo paralelo do cinema com a história é uma coisa muito recente. Por quê? O videocassete apareceu só nos anos 80. Né? Depois do videocassete veio o DVD, né? E um pouquinho antes, durante a década de 70, é que apareceram os primeiros estudos sérios sobre cinema e história, coisa que é um método de estudo que foi proposto por um professor francês chamado Marc Ferraud, historiador fantástico, né? E ele que deu início a isso. Né? Paralelamente, aqui na USP, naquela época, eu estava lá, eu tinha um professor também, hoje um dos grandes papas da história aqui no Brasil, que é o Carlos Guilherme Mota, né? E o professor Carlos Guilherme recomendou que a gente fosse assistir esse filminho aqui, ó, que se chama Queimada. Né? Esse filme foi exibido num cochilo da ditadura militar. Claro, eu recomendo que você veja o filme. Né? O, o filme, né, o Queimada, é um filme que coloca uma hipotética ilha de colonização portuguesa, né, em que os ingleses vão agir para fazer a independência de Queimada. Certo? Então, o professor Carlos Guilherme mandou a gente no cinema. Esse filme passou 15 dias apenas, porque aí a censura da ditadura acordou e tirou o filme do circuito. Né? Como as músicas do Chico, né? Igualzinho as músicas do Chico. Só que aí não tinha como fazer o Julinho da Adelaide, né? A história do Julinho da Adelaide, só dando uma paralelazinha, é que a censura da época censurou umas músicas do Chico e ele falou: bom, se eu mandar as músicas com outro nome para censura, vai passar. E realmente as músicas passaram. E a música, o pseudônimo que ele inventou foi Julinho da Adelaide. Né? Então, mas só que no caso de um filme não tinha como passar o Julinho da Adelaide, e apesar da gente ter debatido o filme em sala de aula, né? Esse filme, isso foi por volta de 73, 74, e esse filme só voltou depois de 80, quando já nós tínhamos a abertura política. Né? Esse filme é sensacional e a ditadura proibiu, primeiro porque enfoca uma revolta. Segundo, porque nessa revolta existe uma grande participação dos negros. Os brancos primeiro tomam o poder e depois os negros tomam o poder. Né? E a Inglaterra invade praticamente a ilha, né? E o presidente negro torna-se um guerrilheiro. Quer dizer, era tudo aquilo que a ditadura militar não queria. Né? Aparecer guerrilha no filme, luta pela liberdade, luta dos negros pela liberdade, ainda por cima, além da liberdade da própria ilha, independência da própria ilha. Então, o filme foi proibido. Então, veja, todos esses detalhes, extra-filmes, quando a gente faz o estudo de um filme, para nós é importante. Né? Não é só o filme em si que importa. Né? Um filme, ele é feito a partir de um roteiro, certo? Agora, esse roteiro, esse filme, pode vir, por exemplo, de um romance. Então, muita gente que lê o romance e assiste ao filme,
Ah, o filme não é igual, né? O filme é diferente do romance. Aí tem a questão da indústria. Um diretor adquire os direitos de filmar o livro. Em geral, no contrato que é feito, o autor que vende os direitos para a tela consente que o roteirista do filme altere o romance, altere a obra, certo? De forma que, quando você passa da linguagem do livro para a linguagem da tela, né, muitas vezes há personagens em excesso. Então, o que o roteirista faz? O roteirista pega e condensa personagens. Então, por exemplo, se você trata de um filme político que tem 4, 5 sujeitos que pensam da mesma forma, o roteirista junta todos num só. Por quê? Porque senão fica muito confuso, né? Então, o cinema tem dessas coisas. E você só sabe disso estudando o filme, certo? Então, não assista nunca um filme pensando que aquilo que está na tela é verdade. Os filmes que a gente chama de reconstituição histórica, né, são filmes em que se procura uma proximidade máxima dos fatos. Existe um filme fantástico chamado A Batalha de Argel, sobre a independência da Argélia. Essa é uma outra sugestão que eu faço para vocês. Falei hoje desse filme. Então, A Batalha de Argel é um filme fantástico e que o roteirista do filme era da resistência argelina. Ele, inclusive, faz o papel, digamos, dele mesmo dentro do filme. Então, ele escreveu o roteiro. O filme é filmado em Argel, nos locais onde o filme ocorreu, e é uma obra-prima do cinema voltado para a reconstituição histórica, certo? E o tema é um tema muito interessante, que é o tema da descolonização da África, certo? Quer dizer, que a gente sempre fala descolonização Ásia e África juntas, né? Mas mais especificamente sobre a descolonização e descolonização francesa da Argélia, certo? Uma outra coisa que é muito importante na Batalha de Argel, né, são as práticas terroristas. Por quê? Existe terrorismo de ambos os lados. Tanto do lado dos guerrilheiros argelinos, quanto do lado dos franceses. Ambos usam da violência, usam e abusam, certo? Então, aí você tem aquela questão, né? Quem é terrorista? O que é terrorismo? Né? E o grande historiador Eric Hobsbawm, né? Que assim, se você repara nos créditos dos textos de vestibulares, na parte de história geral, você pega lá FUVEST, Unicamp, Unesp, você vai encontrar N textos do Eric Hobsbawm, certo? E o Hobsbawm, ele diz o seguinte, que o terrorismo é um termo propagandístico, né? Por quê? Olha só, o Bin Laden é um herói do povo afegão.
Mas como ele é um herói se ele é um terrorista? Não, peraí. Ele é um terrorista sob a visão ocidental. Para os afegãos, Bin Laden é um herói da guerra contra os soviéticos. Então, veja, lá ele é herói. Depois desse episódio, você tem a questão das torres e tudo mais, né? Aí é que Bin Laden vira terrorista na visão do Ocidente. Na visão dos A questão afegãos, do Nelson Mandela também, né? o Mandela também ele era colocado a princípio como um terrorista, tanto é que ele passou anos e anos e anos na cadeia. Né? Quer dizer, então, essa questão é muito importante. Né? Você vê que o termo terrorismo depende de quem está empregando. Certo? Então, por isso que o Hobsbawm chama isso de termo propagandístico. Certo? Bom, então, essas coisas são muito interessantes você observar no filme, certo? Agora, existe um outro tipo de filme, que é o filme de ficção. Só que esse filme de ficção, ele tem um fundo histórico muito bem estruturado. Ou seja, ele discute um tema, mas não especificamente um fato histórico em si, né? É o caso de um outro filme, onde é que eu botei ele aqui? É o caso de um filme. Eita, enganchou, tá aqui. Esses É o filmes caso. que o João está apresentando, gente, a gente também vai colocar as referências na descrição, tá? Para vocês procurarem depois. Ah, e tem, olha, tem uma referência aí que são aqueles sing flicks que foram mandados para os alunos, né, no app do Singular. São 6 séries de sing flicks, com 5 filmes cada uma. Também tem lá. Ah, inclusive, João, aproveitando aí o momento do Merchan, né? Vocês estão recebendo esses arquivos, né? É o professor João que está preparando todas essas recomendações, né? A questão de falou de cinema, a autoridade aqui do Singular Ângulo, com certeza é o professor João. E uma outra coisa que vale a pena mencionar, eu não sei como vocês estão tendo acesso agora às revistas, né, do Singular, aquelas revistas mensais que o Singular produz, sempre tem, em todas as edições, tem lá um texto, uma resenha de algum grande filme do João, é uma coisa que sempre vale muito a pena acompanhar, justamente para falar a respeito dessas questões extra-filme, né, para muito além do enredo, todo o contexto histórico em que o filme é produzido, e quando a gente está falando de um filme histórico, né, mais do que qualquer outro, isso vale para todo tipo de filme, né, mas quando a gente está assistindo o filme de maneira a estudar o filme, assim, né, que é a proposta aqui do que a gente está falando, é muito interessante compreender a construção do filme dentro de um determinado contexto, feito por alguém que tem um objetivo. E não apenas uma questão estética, de você sentar lá e degustar o filme sem refletir a respeito, né? Eu acho que estudar história a partir de filmes não é apenas ver filmes históricos, mas é refletir a respeito do contexto histórico que aquele filme trata, mas não só, também do contexto em que aquele filme foi feito. E isso é sempre uma coisa que vale a pena vocês pesquisarem para ampliar a visão sobre uma produção fílmica de caráter histórico. João, segue aí. Bom, então, um tema, que é o grande tema da semana, é o tema das eleições nos Estados Unidos. Certo? Isso aqui é um filme da década de 90, chamado Mera Coincidência, né? Com 2 atores de primeiríssimo time, que são o Dustin Hoffman e o Robert De Niro, certo? Bom,
Qual é o tema do Mera Coincidência? Né? Olha só, o presidente dos Estados Unidos, há 2 semanas antes dele disputar a reeleição, né, que é exatamente o caso semelhante ao caso do Trump, né, ele está disputando uma reeleição, e no Eurofilme, que se passa lá no comecinho dos anos 90, esse presidente foi acusado, né, de ter forçado a barra com uma garotinha bandeirante. Bandeirante é o nome que se dá ao escotismo feminino, certo? Então, uma mocinha escotista feminina diz que foi molestada pelo presidente dos Estados Unidos. Aí vocês imaginam, isso vazou para a imprensa, né? E isso, claro, iria desmontar a candidatura do presidente e ele não ia ser eleito. Bom, o presidente tinha uma visita à China nesse espaço aí de 1 semana. Ele se manda para a China sem falar nada. E aí ele telefona para um marqueteiro. Né? Aí vem uma outra coisa que é importante nas campanhas políticas atuais, que é a figura do marqueteiro, que é o cara que aconselha, né, todo o desenrolar da campanha política. Esse marqueteiro é o De Niro. Né? Então, o De Niro é chamado na Casa Branca pelos assessores do presidente, né? E aí, o De Niro tem a ideia, né, do seguinte, que quando você tem um fato que é explosivo, que era o caso do presidente com a menininha, você tem que criar um outro fato que se sobreponha a ele, para poder abafar aquele caso. Certo? Bom, há brasileiros que são mestres nessa arte de inventar coisas para abafar outras. Agora, o legal é o que o De Niro inventa. Né? Ele inventa uma guerra com um país comunista. Claro, só podia ser guerra de americano com comunista. E esse país é a Albânia, certo? Só que a guerra vai ser fabricada nos estúdios de Hollywood. Certo? É aí que entra o Dustin Hoffman, que é um produtor de Hollywood, que vai, então, armar toda a coisa. Ou seja, ele vai produzir uma guerra. E isso vai para os noticiários da TV americana. Cria-se uma falsa crise internacional. Por quê? Porque a Albânia era um país comunista completamente isolado. Então, os albaneses, a começar pelo idioma, eles não tinham nenhuma penetração na imprensa ocidental. O que deixou tudo livre para os dois, para o Dustin Hoffman e para o De Niro, montarem a guerra. E aquilo explode na imprensa e abafa o caso do presidente. Deixando em segundo plano, desaparece praticamente o fato do abuso sexual do presidente em relação à Bandeirante.
certo? Não vou contar o fim do filme, porque é outra grande surpresa, certo? Mas, então, esse é um tema que constantemente aparece na política dos Estados Unidos, certo? Um presidente é acusado de uma coisa e cria-se um outro fato para abafar aquele, certo? É uma estratégia muito comum. Então, é uma verdadeira lição de política, embora o filme seja uma ficção, certo? Agora, saindo um pouquinho da política e indo um pouquinho para a medicina, que todo mundo gosta, né? Pelo menos os alunos, grande número, vai aí para as medicinas. Tem esse filminho aqui, ó, que se chama O Outro Lado da Nobreza. Eu inverti o lado ou não? Tá Não, certo aí? tá certo. Bom, O Outro Lado da Nobreza é um filme, né? Primeiro, para você ver o poder de um rei. O médico, né, que é feito pelo Robert Downey Jr., ele cai nas boas graças do rei. E cai tanto nas boas graças do rei que o rei lhe dá uma grande propriedade, né? Até o dia em que ele cai em desgraça. Aí ele perde tudo. Ele perde tudo, vai para o interior da Inglaterra, onde ele vai trabalhar numa instituição de excepcionais, né? E depois ele volta a Londres e ele atravessa Londres durante a peste, né? A peste de 1665 em Londres é a mesma peste negra da Idade Média, né? Então, o que eu estou propondo para vocês? Olha, esse ano é o ano da pandemia. Não há conexão mais evidente do que aparecer naquelas questões transversais. A questão transversal ela pode abordar várias disciplinas. Claro, pode pintar não só a questão do corona, que seria uma questão direta, mas aí ela seria exclusivamente biologia. Então, uma maneira da gente associar as pandemias com a história seria, por exemplo, uma questão em torno da peste negra, né? Uma questão em torno da gripe espanhola, né? O cenário da peste negra é a Idade Média. O cenário do filme O Outro Lado da Nobreza é a Idade Moderna. Mas o quadro que eles fazem da peste, né, da cidade de Londres, é muito bom, né? Os incêndios, porque eles não têm remédio. Então, muitas vezes, são incendiadas áreas da cidade onde há grandes focos da peste, né? Então, é interessantíssimo ver o filme sobre isso, sobre o aspecto da medicina, principalmente, da instituição de excepcionais, passando pela peste negra, né? Agora, claro que, como sempre, eu não vou dar spoiler do final, né? Mas eu acho que as mocinhas podem preparar os lencinhos, né? Porque o final é emocionante, né? Realmente, né? Tem uma sub-história aí no meio, né? Muito interessante, mas eu estou destacando os aspectos históricos, né? A sub-história aí, as relações familiares dele aí é uma outra praia,
né? Mas eu aconselho para você ver o que é um rei absolutista, o poder do rei absoluto e a questão da pandemia, né? Para você ter uma ideia de materializar o que era uma desgraça dessas há 4 séculos atrás, ou há um pouco mais, como é o caso da peste negra, certo? Bom, agora, um outro tema sensacional, fantástico para esse ano, chama-se fascismo, chama-se nazismo, né? Até está na moda o termo antifascista e para abreviar os antifas, né? Bom, então muita gente diz que certas coisas que andam acontecendo são o ovo da serpente, certo? O Ovo da Serpente é um filme espetacular, né? Que se passa na Alemanha dos anos 20, que é a mesma época da ascensão do nazismo, certo? E o Ovo da Serpente fala não só da miséria e que os alemães viviam no começo da década de 20, como também das experiências que os cientistas faziam com seres humanos. Cientistas esses que posteriormente endossariam o Holocausto, certo? Então, o ovo da serpente é exatamente o ovo dessas experiências dos anos 20, né? E que esses cientistas acabaram indo para o nazismo, né? E cometendo barbaridades, né? Em termos de experiências, né? E claro que aí entram as experiências do Holocausto. Está aqui, ó, o ovo da serpente, sensacional, certo? Agora, você quer ver o Hitler? Ele, o próprio, certo? Está aqui, ó. Chama-se O Triunfo da Vontade, certo? Esse filme é proibido na Alemanha. Não existe isso para vender. Vocês sabem onde é que eu comprei esse filme? Vocês vão rolar de rir, né? Eu comprei na loja americana aqui. Mas na Alemanha não vende, não. Certo? Porque na Alemanha é proibido qualquer tipo de propaganda nazista. E o que é o triunfo da vontade? O triunfo da vontade é a história de um congresso dos nazistas nos anos 30, certo? E que tem e contém, né, discursos de Hitler, de Goebbels, que era o ministro da propaganda, e de outras autoridades nazistas. Quer dizer, se você quer saber o que é que os nazistas falavam, qual era a verdadeira propaganda nazista, você veja o triunfo da vontade. Certo? Agora, aqui tem um monte de bravata, né? Os nazistas são terríveis bravateiros, certo? Para contrapor a isso, você tem o melhor documentário que você pode assistir sobre a estrutura do nazismo. Justamente, ele se chama Arquitetura da Destruição. Certo? É espetacular esse documentário. Ver como é que, a partir da formação, da educação
das figuras de proa do partido nazista, eles vão projetando as suas frustrações dentro de uma estrutura de pensamento que é o nazismo. Fala, Marco. Oi? Você parece que levantou a mão aí. Não, foi só um. Tá? Então, olha, pessoal, altamente recomendável, muito, mas muito bom. Certo? Esse aqui tem seguramente em streaming. Tá? Os outros devem ter também, mas esse aqui eu tenho certeza absoluta que tem. Tá? Vocês estão vendo que eu estou mostrando aqui? Isso aqui é tudo DVD. Tá? Então, eu não estou procurando, não procurei isso no streaming, não. Né? Eu tenho os DVDs. Né? Agora, esse outro filme aqui, ó, é 1900. Em italiano se lê Novecento, né? E Novecento, em italiano, significa século XX, e não apenas o ano de 1900. Né? Esse filme, ele é um filme longo, tem 2 partes, mas ele conta a história do fascismo na Itália. A partir do ano de 1900. Por quê? Para contar a história do fascismo, que surge após a Primeira Guerra Mundial, o diretor, que é o Bernardo Bertolucci, ele recua no tempo para explicar a questão agrária dentro da Itália. E para explicar como é que os grandes proprietários de terra vão acabar apoiando os fascistas. E depois dos grandes proprietários de terra, os industriais e tudo mais. Certo? É um filme que ele tem 4 horas, são 2 DVDs, né? Mas fantástico. Né? Por quê? Porque ele vai fundo no assunto. Né? Ele e uma excelente reconstituição histórica também. Né? É uma obra raríssima, uma produção extremamente cara, isso não vai aparecer mais. Certo? Bom, agora, ainda em torno do fascismo e do nazismo, há uma das obras-primas do Charlie Chaplin, que é O Grande Ditador. O Grande Ditador já é um filme feito em 1940. A Alemanha já estava em guerra contra a Inglaterra e a França, quando Chaplin fez O Grande Ditador, em que ele satiriza a figura de Hitler, né? Então você tem aí ele, não é o Hitler aqui, esse aqui é o Chaplin satirizando o Hitler. No filme ele é o Rinkel para satirizar o Hitler, né? E ao final, né, o Chaplin surpreende, né? Porque no filme ele é um sósia do ditador Rinkel. Ele faz 2 papéis. Ele faz o barbeiro judeu e faz o ditador. O barbeiro judeu é sósia do ditador. É uma crítica sensacional e uma aula de democracia. Muita gente pensa que um certo discurso que o Chaplin faz no filme seja um discurso socialista. Não é. É um discurso democrático. Não é um discurso socialista, muito menos um discurso totalitário. Certo? Porque senão jamais seria exibido nos Estados Unidos em 1940.
em que o país estava prestes a entrar na guerra. O Hitler ficou puto da vida quando viu o Grande Ditador. Dizem que ele assistiu, né? Porque quando saiu o Grande Ditador, os Estados Unidos não estavam em guerra com a Alemanha ainda, né? Então, vale a pena, né? Ele é um filme falado do Chaplin, né? Agora, falando no Chaplin, em termos de exploração do trabalho, que é um outro tema muito caro aos vestibulares, o tema das relações de trabalho, você tem aqui o Tempos Modernos, né? Que é o último filme do Chaplin em que ele faz o seu tipo, né? Que o consagrou, né? Que é conhecido como o Carlitos, né? O vagabundo, né? E Tempos Modernos é sobre o desemprego causado pela crise de 1929, né? E também sobre as condições de trabalho daquela época. Tudo visto sob o ponto de vista humorístico. É uma sátira sensacional aos sistemas americanos de trabalho, certo? E esse aqui é mudo, né? Mas não precisa falar, não tem a mínima necessidade de falar, né? Tá tudo ali na tela, tá tudo uma sátira sensacional, tá? Não percam, né? E para dar um toque romântico sobre a guerra, nós temos aqui um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos, chamado Casablanca, né? Ah, mas Casablanca não é uma cidade do Marrocos? É, mas para isso existe Hollywood. Hollywood fabricou uma Casablanca. Só que o filme é tão sensacional, né, que ele consegue envolver na trama guerra e romance. E entre os personagens do filme, você tem o oficial alemão, o corrupto oficial francês, o Rick, que é o personagem masculino principal, que é um americano, a Ilsa, que é a namorada do Rick, que é sueca, e o marido da Ilsa, porque ela pensa que o marido tinha morrido num campo de concentração, então ela, depois da morte do marido, namorou o Rick. E o marido dela não morreu, ele aparece de novo, ele é tchecoslováquio, de um país que foi extinto chamado Tchecoslováquia, certo? Então, os pontos de vista sobre a guerra aparecem nas falas de cada um desses personagens. Então, não é uma simples história de amor. É como se eles estivessem nas entrelinhas discutindo a guerra. E outra, é um esforço, o filme é um esforço de guerra. Por que o esforço de guerra? Porque no elenco tem um ator de cada nacionalidade. Ou seja, mostra, através do elenco, a ideia de que todos deveriam unir-se para combater o fascismo e o nazismo, certo? Então, é imperdível, né? E, tem outra coisa. Uma das trilhas musicais mais famosas da história do cinema, né? E uma cena que, se você ver, você nunca mais vai esquecer, né? Que é em torno de uma música chamada As Time Goes By, né?
Se eu tivesse com mais tempo, eu ia até botar a música. Mas a gente não tem tanto tempo assim, certo? Bom, então eu acho que para vocês se divertirem, né, e terem assim uma contribuição para os exames, eu acho que essa filmotequinha básica vai bem, certo? Já dá para brincar bastante, né? Então, agora eu passo a palavra para o Marcola aí, para ele mandar bala aí nos podcasts. João, eu quero comentar algumas das coisas, fui anotando aqui conforme você foi falando, né? Porque é o que eu sempre comento, assim, né? Até hoje, 5 minutos do João falando, eu ainda anoto, porque sempre tem alguma coisa para aprender. E eu quero comentar alguns pontos de alguns dos filmes, não vou falar de todos, né? E toda essa listinha, gente, vou colocar para vocês, tá? Com as referências, tal, tudo bonitinho. Posso até colocar o link da música, tá, João? Oh, Depois beleza. que queira ouvir. Mas, enfim. Eu tenho a original. Ah, legal. Então, daí depois a Tenho a do gente. filme mesmo. Oi? Eu tenho a trilha original do filme, que essa Ah, trilha não existia. Essa trilha ela foi recuperada já na era digital. E aí é que ela pôde ser editada. ela foi Que, remasterizada, tá? então, mas não existia. Não existia a trilha original do filme. Ah, legal. Se der para a gente disponibilizar, a gente vê então. Bom, o João começou falando do filme Queimada, e aí é o seguinte: eu assisti esse filme, sabe onde, João? Eu assisti esse filme num Cine Singular que você apresentou, quando eu era aluno. E eu nunca tinha ouvido falar do filme, né? Eu tava fazendo cursinho, e até hoje eu me lembro que foi assistindo esse filme, aí que você vê, gente. A gente tá falando aqui de formas alternativas para estudar história. É legal, e eu comecei até a apresentação aqui falando que, poxa, às vezes a gente está tão bitolado, né, de apostila, exercícios e videoaula, né, e a gente precisa dar uma variada. Isso não significa dizer que você está apenas no momento de descanso, relaxamento, etc. Dependendo da maneira como você utiliza um filme, ou qualquer outra forma, né, de expressão cultural, para observar e analisar, pode ser um estudo tão profundo, tão complexo, que muitas vezes professor nenhum do mundo, livro nenhum do mundo vai te fazer compreender aquela determinada questão, aquele determinado conceito, como certas impressões que os filmes passam têm o poder de fazer. Um exemplo do que aconteceu comigo foi assistindo o filme Queimada. Eu lembro até hoje de um diálogo que você encontra no filme, que me fez entender, assim, de uma vez por todas, a questão da atuação da Inglaterra no século XIX pelo fim da escravidão. Aquela lógica, né, que é uma falácia completa de que os ingleses queriam o fim da escravidão por causa do desenvolvimento das ideias liberais e que os ingleses, então, queriam acabar com a escravidão por uma questão ideológica, por uma questão filosófica, né? Que, na verdade, não tinha nada a ver com isso, né? Então, quando vocês assistirem o filme, Queimada realmente é um filme que vale muito a pena assistir, vocês vão ter oportunidade de entender várias questões vinculadas a essa ideia, né, da construção da lógica mercantilista e também da das problematizações que tem a respeito dela ao longo do tempo, né? Conforme o sistema vai mudando, a lógica, assim, a inversão de poderes que vai saindo de uma esfera ibérica e sendo transferida para uma esfera de poder britânica, e como que a questão do tráfico negreiro, a questão da escravidão africana, né, entra nesse interim. Vale muito a pena vocês assistirem.
Sobre a Batalha de Argel... João, você falou alguma coisa? Deixa eu só falar uma coisinha, que no Queimada existe um objeto de circulação. Objeto de circulação é justamente um objeto que é desejado, de alguma forma, por 2 ou mais personagens, certo? O objeto de circulação de Queimada é um cantil, né? E uma garrafinha onde o personagem inglês, né, que é aquele que vai articular a independência de Queimada, ele leva um uísque. E na primeira cena, uma das primeiras cenas do filme, em que ele está articulando com o líder negro para fazer a independência de Queimada, ele oferece o uísque. O negro toma e não gosta. O inglês, aí toma rum, toma e não gosta. Mas, com o passar do tempo, o negro passa a gostar de uísque e o inglês passa a gostar do rum. Até que, mais para o final do filme, o líder negro, que se transformou em um guerrilheiro, né? O inglês manda para ele o uísque para que ele tome. E ele executa os soldados ingleses, amarra o cantil num desses soldados executados e manda de volta para o inglês: não quero mais beber. Aí, essa ruptura em relação à bebida é a ruptura do pacto que anteriormente feito entre os ingleses e os negros. É sensacional. Esse símbolo Olha que legal. do objeto de circulação. Que acaba resumindo a questão, né? Uhum. Bom, sobre o tema da Batalha de Argel, é uma oportunidade interessante. Eu estava dando aula hoje para os extensivos, para a turma medicina de manhã, e falando da descolonização da África, né? E agora a gente está aqui, né? Hoje é dia 10, né? Mas esse vídeo está sendo assistido no futuro, né? Na semana que vem é a Semana de Consciência Negra, né? E eu acho que vale a pena falar um pouquinho, né, a respeito desse tema, ainda que, né, pelo menos por cima, assim, certamente é um assunto que vai estar sempre presente nos vestibulares. Aí o Enem, por exemplo, é uma prova que sempre bate muito nessa tecla da questão de história da África e dos afrodescendentes, e, enfim, nas várias possibilidades que isso traz. Quando o João falou da Batalha de Argel, ele abordou muito bem assim essa questão da construção da figura do terrorista. E eu estava falando hoje cedo sobre a figura do Nelson Mandela, né? E o quanto isso foi construído realmente em relação a ele. Quem era o Nelson Mandela? Para o regime do apartheid, o Nelson Mandela era um terrorista. Inclusive, né, eu comentei que uma das grandes frustrações do Nelson Mandela é que a mãe dele morreu enquanto ele estava na cadeia, achando que ele era um terrorista. Porque a construção que se fazia na imprensa, né, o quanto esse discurso do terrorismo é construído, né, muitas vezes acaba sendo realmente normalizado, né, pelas pessoas comuns. E repara, né, então olha que curioso, né, a figura do Nelson Mandela foi compreendida dessa maneira pela própria mãe, em virtude da extrema força que o sistema do apartheid tinha, né? Seja pelo tempo de duração, seja pela grande quantidade de ferramentas que o sistema tinha a seu favor, né? E aí, eu acho que não dá para gente falar a respeito desse assunto sem pensar
no quanto isso tem sido utilizado hoje nos discursos políticos dos Estados Unidos com a criminalização dos movimentos lá do Black Lives Matter, que com certeza vocês podem encontrar aí nas questões de atualidades, nas redações, e por que não nas provas de história, né, nas provas de humanidades em geral. Né? Desde a ocorrência lá do caso do George Floyd, né? E nenhum contexto mais adequado para falar disso do que a Semana de Consciência Negra, né? Desde a tragédia, que não foi tragédia, né? Porque tragédia é uma coisa que não dá para evitar. Desde o assassinato do George Floyd, todos os protestos que esse fenômeno ensejou, o que nós temos visto no contexto da construção das campanhas eleitorais para democratas e republicanos nos Estados Unidos? A tentativa de resgate de uma determinada parcela do eleitorado a partir da interpretação desse fenômeno, especialmente pelo Trump, mas também pelo Joe Biden, né? Cada um tentando puxar para o seu lado a questão a respeito do que aqueles movimentos significam. E para o Donald Trump, com aquela retórica, né, de lei e ordem que ele impôs, etc., a transformação dos protestos do Black Lives Matter e dos movimentos antifascistas, né, que o João também comentou, falando de outro filme, mas que tem tudo a ver com isso, em um movimento terrorista, retoma uma lógica absolutamente comum, né? E que aparece em outros contextos aí de outros filmes que o João falou, que é aquela lógica da retórica do espantalho. Para que você possa aparecer politicamente como a salvação, como a alternativa, o primeiro passo é você passar a sensação de que a sociedade corre perigo, mesmo que não exatamente ela esteja correndo. Então você constrói um espantalho, você constrói uma sensação de perigo que só existe na cabeça de quem fala, e depois você se vende como a solução, né? E o quanto isso ainda vem acontecendo em várias conjunturas políticas diferentes, não é brincadeira, né? Acho que quando você falou, João, do tema do filme do Mera Coincidência, também gira, também dialoga, né, com essas temáticas, né, a ideia da construção das cortinas de fumaça, né, sobre como mudar o enfoque, né, da atenção da opinião pública, né, e o quanto alguns grandes marqueteiros, alguns grandes operadores da opinião pública se destacam, né. Nessa conjuntura, nós temos aí claramente, né, a figura daquele Steve Bannon, né, como alguém que realmente teve sucesso, né, a gente não sabe se esse sucesso é realmente duradouro, se ele vai se consolidar como um movimento, quem vai dizer isso é o futuro, né, o que vai ser dos Estados Unidos sem o Donald Trump, como isso vai afetar a política internacional, como isso vai afetar as relações exteriores do Brasil com Ernesto Araújo e o fenômeno do bolsonarismo, né? Se realmente se consolidar, se confirmar a posse do Joe Biden, aí nós vamos poder, por exemplo, calcular o impacto, né, que esse fenômeno político recente, né, puxado por nomes como Steve Bannon, tiveram. Mas, independente do que aconteça, o que é interessante é a gente ver como filmes tão consolidados, já né, tão clássicos, né, tão antigos, já faziam denúncias de elementos que, cara, parece até que são proféticos, mas não é que eles são proféticos, é que, na verdade, esses fenômenos têm esse caráter cíclico, né? Então, realmente é o tipo de sugestão aí que o João trouxe de filmes que a gente assiste e parece que a gente está inserido no contexto daquele filme, guardadas as devidas proporções, pensando em cada época, né? Muito, muito bacana mesmo. Quer comentar alguma coisa, João? Não, esse tipo de situação, né? O salvador da pátria, né? Eu gosto sempre de lembrar que parte da história do Brasil colonial se fez em cima de um salvador da pátria,
chamado Dom Sebastião. E que o povo brasileiro, de uma certa forma, até hoje procura Dom Sebastião, né? Aquele cara que só falta descer do céu, né? E, além de tudo, ser um homem honesto, né? Essa questão da honestidade, do homem impoluto e dos caras assim se venderem, né? É uma coisa muito comum, você pode encontrar em muitas coisas, né? Agora, já que eu falei nisso, uma última dica, pena que eu não achei o filme para mostrar, né? É o Cidadão Kane. Claro. Né? Cidadão Kane, só para dar uma ideia a vocês, é considerado por muitos críticos de cinema de primeiríssimo time como o melhor filme de todos os tempos, que é a história de um magnata das comunicações, né? O dono de uma cadeia de jornais nos Estados Unidos, que resolveu ser presidente da República de uma hora para outra. Certo? Então, ele vai construir toda uma história para montar a sua candidatura, né? Realmente é um filme que não só tem o roteiro e um argumento espetacular em torno da política, mas que, para quem estuda tecnicamente cinema, né, ele contém uma série de inovações técnicas, né? Então, o Orson Welles, que é o diretor do filme, ele é tido como um gênio, não só no aspecto roteiro, não só no aspecto ator, diretor, mas também um gênio da técnica cinematográfica. Né? Então, essas coisas, quando você junta com a questão da técnica, é que vão fazer com que esse filme seja, por muita gente, considerado até hoje o melhor de todos os tempos. Fica a recomendação, claro, dentro do contexto da imprensa norte-americana, que tem as mesmas características até os dias de hoje. Você tem os magnatas lá da imprensa, que cada um tem as suas preferências políticas, certo? Então, só isso aí, só esse toquinho a mais. É importante que o Cidadão Kane ele é considerado o melhor filme de todos os tempos. Não é o melhor filme histórico, o melhor filme político, é o melhor filme de todos os tempos. É a grande consideração, né? Enfim. E aí, último comentário, assim, que eu acho interessante e que tem tudo a ver, parece que os assuntos, né, das várias sugestões aí, das várias dicas que o João foi trazendo, se encaixam, se costuram, né, porque indo para o próximo que o João falou, o outro lado da nobreza, né, eu pensei em uma relação que tem tudo a ver com essa lógica do mito do herói, da ideia do Salvador, né, essa coisa, né, que remete ao sebastianismo, o cara que chegará e salvará toda a civilização da decadência e por aí vai. Isso dialoga com, primeiro, a politização que nós temos visto, né, de questões fundamentais ligadas à vida por grandes políticos, né? A ideia de que uma solução que é trazida por um rival, uma solução, um problema que é trazido pelo outro, uma solução de um problema que é trazida pelo outro não pode ser uma solução. Ela só é uma solução de verdade se ela vem de mim. Só eu sei como trazer a salvação para o povo, e é justamente pelo fato de eu ser visto como um escolhido, alguém que chegou na política meio que por acaso, quase que por uma ação divina, né? Justifica o meu poder.
né? Me parece que a temática remonta a isso. E quando a gente fala desse tipo de assunto, né, vem à cabeça aquele livro bem clássico do Mark Bloch, que é o livro Os Reis Taumaturgos, né, que faz referência a uma análise, né, de um dos grandes nomes aí da historiografia francesa, a respeito de uma certa habilidade, né, na Idade Média, na passagem para a Idade Moderna, que se creditava a determinados reis. Que os reis, como um sinal de um toque divino, eles eram capazes de curar doenças, com toque, né? Como Jesus Cristo. E aí o Mark Bloch ele faz uma análise, João? Não, é o poder de curar escrófulas. Exatamente. Que é uma enfermidade da pele. E ele é transmitido na hora da morte do rei. Assim, quando um rei está nas últimas, é que ele transmite ao seu sucessor o poder de curar escrófulas. Né? Isso aí está muito bem narrado numa série de romances, são 7 romances históricos, que é uma coleção chamada Os Reis Malditos, escrito Legal. Por um ex-ministro da Educação da França, chamado Maurice Trion. Né? É aquilo, é um romance histórico, é como um filme. Tem diálogos e tudo mais, como um filme tem que ter diálogos, é lógico. Né? Mas ele dá um fundo histórico de lastro mesmo. Você vê que tem muita pesquisa ali. Né? Então, continua, por favor, que eu só quis dar uma detalhadinha a mais. Não, ótimo. Então, é essa ideia, né, de que o rei que teria um poder, né, sobrenatural de curar máculas, né, de curar enfermidades, usaria justamente esse tipo de construção que se reforçava no imaginário, né? A gente pode dizer que era uma fake news medieval, né? E que acabava tendo uma grande importância política, porque é justamente o elemento que justifica o fato daquele cara ser o rei legítimo. Né? Justifica, que garante a legitimação do poder. Aí a gente repara o quanto, né, certos discursos políticos nessa conjuntura que a gente tem vivido hoje ainda se baseiam em basicamente as mesmas ferramentas. Né? São coisas interessantes que também aparecem aí, de alguma maneira, nessa sugestão de filme aí. Bom, acho que é isso. Não vou falar de todos, senão a gente fica aqui muito tempo também, né? Só mais um aí para acabar mesmo com relação ao grande ditador. Vale a pena complementar um ponto que o João estava falando sobre a ideia do discurso, né? Que muita gente acusou, né? A ideia de que aquele discurso que é o grande, né, ápice do filme, que o Charlie Chaplin faz para os microfones e tal, passando uma mensagem de tolerância, de construção da paz, etc., muitos confundiram aquilo com um discurso de esquerda, né, com um discurso socialista e tal. E o João falou, né, aquilo é um discurso que fala-se de valores democráticos e tal. E é curioso que depois, quando a Segunda Guerra acabou, esse filme foi aclamado nos Estados Unidos, né, teve toda a questão lá nos Estados Unidos, e depois que começa a Guerra Fria, nós temos o fenômeno do macartismo, e é na lógica do macartismo que o Chaplin vai ser perseguido. Né? O Chaplin foi um dos nomes aí que foi perseguido dentro do fenômeno do macartismo. E olha só, ele era um cara que no meio da guerra estava criticando o nazismo, que supostamente, né, tecnicamente, era inimigo da democracia americana.
Então aí fica uma coisa muito estranha que a gente ainda também vê acontecendo hoje. Como é que se confunde um discurso antifascista? Como é que se discute um filme que é claramente antifascista, em que você está ridicularizando Hitler para o mundo inteiro? Como o João falou, né? Acredite-se até que o Hitler teria visto esse filme e ficado puto da vida, fulo, tal, não sei o quê. Ou seja, é um filme que realmente era um tiro no peito do nazismo, e isso se confunde com uma crítica aos valores americanos. Aí de duas uma. Ou, né, o Joseph McCarthy, né, enfim, o Truman, não sabiam interpretar texto, ou eles não eram tão diferentes assim, né, daquilo que eles enfrentaram na Segunda Guerra Mundial. Enfim. João, Uma coisinha só. por favor. O, esse tom aí, muita gente também confunde com John Lennon, né? Porque as músicas que o Lennon fez, principalmente depois que ele saiu dos Beatles, estavam voltadas para a questão da paz. Né? E muita gente achava que isso era coisa de comunista, né? Porque a questão da paz ela vai transcender o movimento hippie, né? Lá dos anos 60 e vai entrar pelos 70. A paz, e depois vai ter a questão dos direitos humanos do Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos. Né? Então, você tem ali uma virada de comportamento. Boa. Que é muito interessante. Eu acho que é uma coisa que é legal dos alunos perceberem, né? Justamente para que se veja que não é de hoje, né? Já faz muito tempo que esse tipo de debates, de confusões, né? Confusões que às vezes nem são tão confusões assim, né? São confusões propositais, acabam acontecendo na conjuntura política. Bom, gente, com relação à questão do cinema, acho que é isso aí. Aí, para a gente encerrar, vou ser bem breve, eu tenho uma outra questão, né, que eu preparei aqui para trazer para vocês. Inclusive, é uma coisa que para os meus alunos aí faz tempo que eu estou prometendo, então eu já mato dois coelhos com uma só paulada, né? Que é falar a respeito da plataforma que mais tem crescido aí como forma de mídia, o podcast. Para quem nunca, né, consumiu esse tipo de mídia, o podcast é basicamente um arquivo de áudio, como se fosse um programa de rádio, né? Mas que é apresentado em plataformas na internet, né? Como, sei lá, né? De streaming, enfim, como o Spotify, né? Hoje existe um verdadeiro universo, né? A gente até fala de podosfera, né? A esfera do podcast, né? Um universo de informação, de conteúdo gratuito, de extrema qualidade. Lógico, tem muita porcaria também, né? Mas aí que cabe você saber, né? Filtrar, saber aproveitar boas dicas. E eu, com certeza, tenho algumas aqui que são essenciais, muito interessante para os vestibulandos aí criarem uma rotina de se informarem, de compreender melhor a conjuntura, né, aí as atualidades, né, se informar a respeito da política interna, da política externa, das questões econômicas e também ouvir muita coisa de qualidade, muito bem produzida a respeito de história, a respeito de várias outras disciplinas específicas do vestibular, certo? Vale muito a pena você incrementar a sua rotina de estudos com esse tipo de ferramenta que é o podcast, cara, pelo Spotify ou pelos agregadores de podcast que você consegue baixar gratuitamente também, você tem acesso a um monte. E aí eu vou colocar as referências também, né, na descrição aí do vídeo, enfim, da maneira como for disponibilizado para vocês, não sei se vai para o YouTube, não sei como que o Marcel vai fazer, mas a gente manda para vocês. Então eu tenho uma listinha aqui, basicamente, vou ser bem rápido, né, para a gente ir caminhando aí para um encerramento, para a gente ir encaminhando. Eu vou comentar basicamente qual que é o podcast e que tipo de temas
que eles abordam? Eu dividi em 3 grandes grupões, né? O primeiro são aqueles que eu diria que são podcasts informativos, né? Podcasts para você se inteirar a respeito do que vem acontecendo. Eu tenho um quarteto aí que é a minha rotina, todos os dias eu escuto pelo menos um pouquinho desses quatro podcasts, assim, são os podcasts que eu tenho mais costume de ouvir, que é o seguinte: a Folha tem um podcast chamado Café da Manhã, em que todos os dias eles fazem, né, uma abordagem a respeito dos acontecimentos do dia anterior. É bem interessante para você se informar de uma maneira rápida das principais questões aí que afetam o Brasil e o mundo. Ele é bem simples, ele é curto, ele não tem uma pretensão analítica muito grande, é mais assim informativo, vale muito a pena. Ao final do dia, o café da manhã, né, é de manhãzinha, você acorda e já mete o café da manhã lá. Ao final do dia, o Nexo, o Jornal Nexo, ele tem um podcast chamado Durma Com Essa. Ao final do dia, eles fazem o balanço do que aconteceu naquele dia, também é um informativo bem legal, ele é sempre curtinho, de segunda a sexta. Na sexta, eles fazem um extrato da semana, em que faz o resumo do que aconteceu na semana, é bem legal para estudar, para ficar nas atualidades. Aí eu tenho 2 podcasts dentro desse primeiro grupo que falam de política internacional. O primeiro é o clássico Xadrez Verbal, né? Um dos principais podcasts, um dos mais ouvidos na podosfera. É um podcast gigante, né? Eles fazem o programa a cada 15 dias. Eles faziam semanalmente, mas agora na quarentena eles fazem uma semana do podcast normal e na outra semana eles fazem um boletim do coronavírus com o Átila Yamarino, né? Então, geralmente, como eles fazem a cada 15 dias, é um programa de 4 horas. Então, você vai ouvindo por blocos, né? Você divide em blocos, eu vou ouvindo ao longo da semana, não ouço de uma vez só. E é um podcast, sim, fantástico, extremamente profundo, analítico sobre política internacional. Cara, ele é obrigatório para estudantes de vestibular, especialmente aqueles que vão para as áreas das humanidades, e especialmente aqueles que prestam medicina e que tem que saber muito de tudo, né? Então vale muito a pena. Um outro, que também é de política internacional, mas ele é mais enxuto, então ele é mais para aqueles que precisam ganhar tempo, vale muito a pena. Ele é produzido 3 vezes na semana, chama Petit Journal. Petit Journal. O Petit Journal é um podcast de política internacional e de economia. Tem 2 caras, né? Um fala de política internacional e o outro é um especialista em economia. É muito legal. Para mim, é o melhor podcast sobre economia que tem disponível aí. Também muito boa a parte de política internacional, ainda que o Xadrez Verbal seja, né, mais completo, mas porque tem mais tempo. Sobre esses, assim, né, de atualidades, jornalismo, né, informação, é isso aí. Com relação a podcasts específicos para se falar de história, aí eu vou só listar. Você tem o História Pirata, que é um podcast de professores de história aqui da região de São Paulo, bem interessante. Você tem o Buenas Ideias. O Buenas Ideias é um canal no YouTube, que agora virou podcast, que é feito pelo Eduardo Bueno, né, o jornalista, né, historiador, etc. Também ele fala de alguns assuntos de uma maneira muito didática, é muito interessante, né, o famoso Peninha, né, João? Então ele tem essa plataforma do podcast. Você tem o Revolu Show, que também, geralmente ele trata mais de assuntos políticos de ideologia marxista e tal, mas eles fazem alguns programas muito interessantes do ponto de vista histórico. Você tem um podcast que está crescendo bastante aí, que é o Clio Podcast, é o ClioCast, né? Eu vou colocar a referência. É bastante interessante também, é um podcast específico de história, muito interessante, é um conjunto de historiadores que falam de vários assuntos, assim, eles, para mim, é o que tem uma abordagem mais interessante sobre história medieval, aí é para quem gosta de história mesmo, né, uma coisa bem mais refinada. Você tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, esse podcast, ele é sensacional, porque é o seguinte, é a mesma galera que faz o Xadrez Verbal, só que olha o recorte deles.
chama Fronteiras Invisíveis do Futebol, porque eles escolhem, cada programa é sobre um país, e eles contam a história desse país por meio do futebol. Então eles pegam lá a história, sei lá, da Eslovênia. Eles vão falar do futebol como um eixo, como um fio condutor para falar a respeito da história da Eslovênia. Então, se quer saber da história de algum país, você vai lá no Fronteiras Invisíveis do Futebol, muito provavelmente aquele país está abordado ali. Eles falam, inclusive, de alguns países, que você nunca ouviu falar, uma coisa muito interessante mesmo, para quem gosta de história, para quem gosta de esporte, e é importante também frisar que mesmo que você não goste de futebol, eu não vou ouvir um podcast sobre futebol, tal, não sei o quê, na verdade, o futebol é só uma desculpa, porque o podcast fala de história, né? E a Folha fez um podcast muito legal em 2018. Então, é um podcast, é uma sequência de podcasts que tem começo, meio e fim, tá? Em que eles abordaram a história de cada um dos presidentes do Brasil, desde o Marechal Deodoro até o Bolsonaro, certo? Esse podcast chama Presidentes da Semana, e escutar esse podcast também é obrigatório para você que é vestibulando, certo? Vale muito a pena, ajuda muito a entender. João? Só uma coisinha, né? Esse podcast da Folha está associado à coleção de presidentes do Brasil que a Folha lançou, né? É um volumezinho para cada presidente. Legal. Então, o podcast é só a pontinha do iceberg, né? E vale muito a pena mesmo, é muito didático, é bem curtinho, enfim, fica aí uma recomendação de ouro. E para acabar, aí tem um quarteto de podcasts, esses já são mais específicos, assim, né, que falam sobre ciência em geral, seja ciências mais duras, seja ciências humanas, tá? É o Guilhotina. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique, é um podcast de entrevistas. Eles trazem autores, eles trazem filósofos, eles trazem, enfim, intelectuais para falar a respeito das suas produções. Eu acho que é um podcast quinzenal, não sei, enfim, mas é um podcast muito interessante em que produtores, né, intelectuais aí do Brasil que estão em atuação, tem ali um espaço para falar a respeito das suas obras. Vale muito a pena também para se falar a respeito de ciências humanas, de política brasileira, enfim, das mais diversas temáticas. É o podcast do Le Monde, chama Guilhotina. Tá? Tem o Chutando a Escada, que também é um podcast muito interessante, que fala de política, que fala de sociologia, certo? Sobre vários assuntos. Tem o Anticast, que é um outro podcast sobre política muito interessante, e tem o SciCast, que é um podcast de ciência. Aí ele fala de muita coisa assim de biologia, fala de muita coisa assim das ciências mais duras, e também tem uma parte, né, do SciCast que fala sobre história, que vale muito a pena mesmo, certo? Então são podcasts muito sérios, referências muito interessantes, conteúdo que não acaba mais para você aí se divertir e ampliar o seu repertório, enfim, largamente. João, agora 8h45, a gente acabou de completar 1h30 de vídeo, acho que tá bom, né? Acho que deu, né? Final aí, questões finais? Não, olha, é aquilo, você podendo complementar, não precisa ter como obrigação, né? É muito mais para você pegar o gosto por essas coisas. Perfeito. Né? É aquilo, olha, eu te fiz um convite para você provar uma coisa. Você pode provar, pode não provar, pode gostar, pode não gostar. Agora, se você gostar bastante, você tende a repetir. Né? Então, isso faz parte daquilo que a gente gosta de fazer, que é despertar nas pessoas aquilo que elas realmente gostam. E que muitas vezes Certo? não sabem, né? Ainda não descobriram, né? Às vezes não descobriram. Chega lá no terceiro colegial e tem gente que entra numa faculdade, faz um ano e depois sai.
vai prestar outro vestibular, porque aquele não era aquilo, né? É aquela coisa, não era o meu sonho, né? Então, o que a gente espera é ter colaborado com isso, com despertar essa vontade a mais de você se aprofundar em alguns assuntos, certo? Então, por mim, está encerrado. Uma boa noite para todos. Marco, fecha aí agora. Legal. Bom, João, então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido aí interessante para vocês essa contribuição nossa. Nesse tempo todo aí que eu tenho dado aula, que eu tenho construído aí o começo da minha carreira, é a primeira vez que eu estou fazendo assim um trabalho conjunto com o professor João. Então, para mim é uma honra, de novo, né, falando assim, gigantesca. Eu agradeço muito, então, a oportunidade, João, de ter podido trocar essas humildes ideias aí com você, que é um monstro da cadeira de História. E, enfim, que tenha sido tão divertido aí para você e enriquecedor, com certeza, quanto foi para mim. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades, porque, com certeza, qualquer coisa que seja produzido, que tenha o seu dedo aí, é absolutamente enriquecedor para os alunos. Eu falo isso de coração, de verdade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Né? Eu agradeço e já faço o convite para uma próxima. Legal. Né? Nós vamos ter revisões aí, né? Vai ser até bom a gente pegar e fazer umas tabelinhas aí durante as revisões, fica bem mais interessante do que a gente ficar falando sozinho. Ah, show de bola. Eu já topo com certeza absoluta. Tá, a gente combina então. Beleza. Legal, então. Gente, espero que vocês aproveitem essa semana de descanso e em breve a gente volta aí com tudo para as revisões rumo aos vestibulares. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau.